Meus irmãos, é uma alegria para mim estar com vocês, poder participar desse acampamento de inverno. Eu quero aqui agradecer ao pastor Alain, meu amigo, pelo convite, pela oportunidade preciosa de estar com vocês ao longo desses dias. E a respeito do nosso tema, irmãos, acho que uma palavra inicial se faz necessária. Por que tratar do jovem cristão e da cultura woke? E quando eu conversei com o Alain e fiz a sugestão desse tema, eu fiz isso basicamente por dois motivos. O primeiro motivo é que, infelizmente, existe uma tendência na história da igreja de alguns problemas surgirem, alguns desafios se levantarem, e a igreja, na tentativa de responder a esses desafios, muitas vezes terminar não dando a melhor resposta possível, mas em vez disso acabar, na realidade, tomando a forma ou se deixando influenciar por aquele desafio em particular. Um exemplo claro disso é o desafio do iluminismo no século XVIII, e como no século XIX a igreja respondeu a esse desafio, ou pelo menos parte da igreja. Em vez de permanecer firme ao lado das Sagradas Escrituras, confessando a sua inspiração, confessando a sua natureza sobrenatural, a igreja, ou parte dela, passou a submeter a Escritura aos mesmos critérios humanistas e racionalistas que eram então apregoados pelo iluminismo. Então isso já aconteceu, e isso tem acontecido também nos nossos dias em relação à ideologia woke. Então a maneira como muita gente dentro da igreja tem respondido a esse desafio é, na realidade, tomando a forma da cultura woke. Então a gente precisa falar sobre isso. Uma segunda razão tem a ver com vocês, de modo muito particular. Há um livro, se algum de vocês desejar procurar esse livro, e pode fazer, é uma boa leitura, um livro de um autor chamado Benjamin Wicker, intitulado, o título é fácil você memorizar, 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada. Então, é um título bem interessante, tá? 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada. Um desses livros abordados por Benjamin Wicker é O Príncipe de Maquiavel. A opinião de Benjamin Wicker é que esse é um tipo de livro que jamais deveria ter sido escrito. Se o Príncipe não tivesse sido escrito, isso na realidade teria sido um bem. E ele vai apontar como razão para isso a maneira como esse livro, ao longo da história, tem influenciado muitos jovens para o mal, para pensar política de uma maneira equivocada e para agir de uma maneira equivocada. E ele cita um exemplo interessante do filósofo grego Aristóteles. Ele vai dizer que Aristóteles tinha como princípio não receber jovens como alunos de filosofia política. E a razão para isso, segundo Aristóteles, é que o jovem, pela própria natureza, é muito dado à ação, é muito dado a agir, e a reflexão vem só depois. Então, dadas as paixões do jovem, ele se envolve, ele abraça uma causa, ele age, e só depois, lá na frente, é que ele vai se preocupar em refletir a respeito daquilo. Benjamin Wicker vai observar que a única exceção que Aristóteles abriu, ou o único jovem que ele recebeu como aluno de filosofia política, foi Alexandre Magno, Alexandre o Grande. O resultado, todo mundo sabe qual foi. Então, dada a natureza da juventude, dado aquilo que, por experiência, eu sei que há também no coração de vocês, é importante que nós tratemos desse tema, tá bom? E a minha proposta, meus irmãos, nas 4 ocasiões que eu terei com vocês, é a seguinte: hoje eu vou fazer uma espécie de introdução à cultura woke, uma introdução ao wokismo,
falando sobre o que é o wokismo, de onde ele vem e quais os desafios ou quais os problemas teológicos do wokismo. Pelo menos os problemas principais, né, os principais problemas teológicos da cultura woke. Amanhã nós vamos começar a entrar em alguns assuntos específicos relacionados a essa cultura. Pela manhã, a minha ideia é tratar com vocês a respeito do movimento feminista e a ideologia ou os estudos sobre gênero, tá? Então, amanhã pela manhã, se assim o Senhor nos permitir, nós vamos falar sobre as 3 ondas do movimento feminista, culminando nos estudos de gênero. À noite, nós vamos falar de uma das bandeiras, não apenas do movimento feminista, mas também do movimento Black Lives Matter, o aborto, tá? Então, isso porque mesmo dentro da igreja você vai encontrar muita gente hoje defendendo o aborto como uma manifestação de misericórdia, de amor para com a mulher. Na sexta à noite, que será a minha última fala com vocês, eu desejo fazer uma espécie de estudo de caso com vocês. Eu desejo observar com vocês como a cultura woke influencia a igreja e como isso está refletido em um livro que tem sido muito comentado, que tem sido muito falado e muito recomendado nos últimos meses. Talvez alguns de vocês já tenham visto aí recomendações desse livro nas redes sociais, talvez alguns de vocês já tenham se sentido curiosos a respeito desse livro, que é um livro intitulado Uma Igreja Chamada Tov. Alguém aqui já ouviu falar desse livro? Então, alguns poucos, né? Coisa boa, tá? Coisa boa. Alguns poucos ouviram falar desse livro. Esse livro tem sido muito recomendado por alguns influenciadores evangélicos aí bastante conhecidos. E eu quero então fazer uma análise desse livro com vocês na sexta-feira à noite, se assim o Senhor nos permitir. Tudo bem? Vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Em seguida nós vamos orar, pedindo a Deus a sua luz, pedindo que o Senhor ilumine nossa mente, que Ele também me ajude aqui com a minha rinite, que está atacada, tá? Colossenses capítulo 2, versículo 8. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos, todos a uma só voz. Diz assim a palavra de Deus: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, bendizemos o Teu nome, queremos Te agradecer por esta oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede. Queremos Te bendizer por todos estes jovens e adolescentes aqui reunidos em torno da Tua palavra. Nós queremos suplicar que o Senhor trabalhe, que o Senhor haja no nosso meio, iluminando cada mente, trabalhando em cada coração, para que tenhamos, ó Deus, uma percepção muito clara, uma percepção muito vívida da natureza do erro, para assim nos mantermos afastados dele. Que o Senhor seja com cada adolescente, com cada jovem presente aqui neste acampamento, firmando-os em Cristo, firmando-os na Tua palavra e munindo-os, ó Deus, com um conhecimento vindo de Ti, para que saibam perceber o erro, para que saibam perceber, ó Deus, ensinamentos contrários e hostis à Tua palavra, e que, ó Deus, resolvam firmemente em seus corações permanecerem firmes na confissão da esperança cristã. É no nome de Cristo que Te oramos, é no nome de Cristo que Te bendizemos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, eu creio que, se não todos vocês, pelo menos a maioria, já ouviu as seguintes expressões, independentemente da idade: racismo estrutural, preconceito implícito, branquitude, privilégio branco, minorias,
igualdade, equidade, apropriação cultural, colonização, microagressão e justiça social. Você não precisa ter lido livros acadêmicos, você não precisa ter lido teses, dissertações de mestrado na área de ciências humanas para se deparar a essas expressões. Você vê essas expressões por toda parte. Elas estão em livros populares, em filmes, novelas, músicas e também em conversas informais. Então não é preciso que você leia trabalhos acadêmicos ou atenda a palestras sobre o wokismo para se deparar a essas coisas. Essas expressões estão aí na nossa cultura sendo disseminadas. E eu gosto muito de como um apologeta reformado, um pastor presbiteriano chamado Francis Schaeffer, mostra como determinadas ideias que são gestadas nos departamentos de filosofia das universidades acabam chegando até nós. Em uma obra intitulada O Deus que Intervém, Francis Schaeffer falou de uma linha do desespero. Essa linha é o que separa a crença em Deus, a crença em um Deus pessoal que governa todas as coisas, e essa linha separa essa crença da crença no nada, na crença no próprio homem, na crença na própria potencialidade humana. E Schaeffer vai mostrar que abaixo dessa linha, algumas ideias vão ser elaboradas e vão atingir todas as pessoas. Ele vai falar sobre como determinadas ideias e conceitos que aparecem nos departamentos de filosofia das universidades são disseminados sucessivamente através da arte, através da música, da cultura geral, culminando na teologia. E é exatamente isso que nós temos visto em relação à cultura woke. Ela nasceu nas universidades, as ideias apareceram lá, mas através da arte, da música, dos filmes e também da obra de alguns teólogos, essas expressões, essas ideias estão no nosso meio. E não são poucas as pessoas no meio da igreja, não são poucos os jovens que estão sendo influenciados pela cultura woke nos nossos dias. Então é importante, irmãos, e urgente que nós conheçamos o que é o movimento woke ou wokismo, o que vem a ser, o que isso significa, quais são as suas ênfases. É preciso que nós saibamos qual é a gênese do wokismo, ou seja, de onde ele surgiu. Então, como foi que essa ideologia apareceu? E, em terceiro lugar, nós precisamos entender como o wokismo se opõe de maneira direta à fé cristã. Então, a minha ideia agora é seguir com vocês esses 3 pontos. O primeiro deles, o que é o wokismo? O que é a cultura woke? No mundo de hoje, meus irmãos, triste de você, se você for uma pessoa branca, heterossexual e cristã. No mundo de hoje, se essa for a sua condição, você vai se tornar automaticamente um alvo para muitas pessoas. E se você for um homem branco, heterossexual e cristão, a situação vai ser ainda pior. Em 2016, uma ativista chamada Ashley Shackelford, em uma palestra para mulheres, a maioria dessas mulheres era composta de mulheres brancas, Ashley Shackelford chegou a dizer o seguinte: todas as pessoas brancas, sem exceção, são racistas. E ela disse também: vocês sempre serão racistas. Mesmo quando vocês estiverem no caminho de se tornarem um ser humano melhor, vocês serão racistas. Racismo é algo que diz respeito a vocês, é algo inerente a vocês. E a menos que vocês se tornem antirracistas, não há esperança para vocês. Um teólogo chamado Owen Strachan vai dizer que no wokismo você não vai encontrar graça, você não vai encontrar amor.
A única coisa que você vai encontrar no wokeismo é apenas queixa. Você vai se deparar apenas a ressentimento e a condenação. E você pode ver isso claramente no discurso de muitas pessoas, principalmente nas redes sociais. Você não precisa ir muito longe nas redes sociais e você vai se deparar exatamente a queixa, ressentimento, condenação, pecados do passado, pecados dos quais as pessoas já se arrependeram, pelos quais as pessoas já pediram perdão, pelos quais muitas pessoas já foram tratadas e disciplinadas em suas igrejas. Esses pecados são novamente trazidos à tona. Não se permite que esses pecados sejam esquecidos. Para essas pessoas, aqueles que os cometeram precisam carregar em seu peito uma marca da vergonha por todos os seus dias. Ashley Shackelford, por exemplo, na sua palestra chegou a disparar o seguinte: eu acredito sinceramente que as pessoas brancas não nascem humanas. Elas crescem e se tornam demônios. Eu vou repetir o que ela disse. Eu acredito sinceramente que as pessoas brancas não nascem humanas. Elas crescem e se tornam demônios. É esse o espírito. É esse o sentimento. Um autor chamado John Benzinger, um teólogo, vai elencar, ele vai listar uma série de afirmações do movimento woke, movimento também conhecido como movimento de justiça social. Você já deve ter lido ou ouvido muitas dessas afirmações. Todas as pessoas se enquadram em uma de apenas duas categorias: opressores ou oprimidos. Segunda, o racismo, o sexismo, a homofobia e a transfobia são comuns, incorporados e impactam todos os nossos pensamentos sobre as pessoas, bem como todas as instituições da sociedade, e explicam todas as desigualdades entre grupos. Terceira, todas as pessoas brancas são racistas. Quarta, todos os homens são sexistas e se beneficiam do patriarcado. Não sei quantos de vocês aqui tomaram conhecimento, ou talvez lembrem daquela figura patética chamada Fiuk, pedindo perdão em um programa de televisão por ser homem. Perdoe-me por ser homem. Quinta, o racismo é a atribuição desigual de privilégios baseados na raça. A justiça social consiste em tirar privilégios de grupos opressores, isto é, homens brancos e heterossexuais, e redistribuí-los a grupos oprimidos. Jesus foi um revolucionário político, ele veio para libertar os oprimidos. Os homens brancos e heterossexuais são desigualmente privilegiados, quer saibam e gostem ou não. Todos os brancos são cúmplices na perpetuação da supremacia branca e da injustiça racial sistêmica. A sociedade é estruturalmente opressiva em seu beneficiamento dos brancos, dos homens e dos heterossexuais. Em todas as interações humanas, a questão não é se houve racismo, mas como o racismo se manifestou. Só há racistas e antirracistas. Homens brancos e heterossexuais são frágeis demais para enfrentar seu privilégio. A supremacia branca não se trata de grupos de ódio, mas do domínio cultural das pessoas brancas. Qualquer raça pode sofrer de uma doença chamada branquitude, caso se alinhe com a supremacia dos brancos. Diversidade, equidade e inclusão é como devemos enfrentar a opressão da sociedade. As pessoas LGBT são discriminadas quando assumimos que a maioria das pessoas é heterossexual. Veja só, se você disser que a maioria das pessoas é heterossexual, na mente dessas pessoas, isso já é uma espécie de discriminação contra as pessoas LGBT. Aí você pergunta, então, para que não haja discriminação, o correto é dizer que a maioria das pessoas é composta de pessoas LGBT? Também não, de acordo com eles. Porque se você disser que a maioria das pessoas é composta de pessoas LGBT, você vai dizer que isso, ou elas vão dizer que você as está acusando de receberem algum tipo de favorecimento. Então nunca está bom. Nunca está legal.
Mas, afinal de contas, o que é o wokeismo? Essa palavra, irmãos, ela significa, etimologicamente, literalmente essa palavra significa despertado, acordado. Alguém woke é alguém que acordou, é alguém que despertou para todos os problemas sistêmicos, para todos os problemas estruturais da sociedade, e essa pessoa, a partir de agora, está comprometida em lutar por derrubar todas as estruturas de opressão da nossa sociedade. Um autor francês chamado Pierre Valentin definiu o wokismo como uma ideologia que pretende desconstruir todas as formas de dominação social, racial, de gênero, de orientação sexual, com base em uma leitura identitária dos indivíduos. Em outra obra, Pierre Valentin vai dizer que a ideologia woke santifica a desconstrução e, por esse motivo, é contraditória. Porque a única preocupação do wokismo é desconstruir. E a única afirmação que o wokismo faz é negar a ordem, é negar a racionalidade de todas as coisas. No wokismo não há nenhuma proposta de construção. Não há nenhum objetivo de buscar florescimento em harmonia. A única preocupação do wokismo é destruir, é desconstruir, é colocar abaixo o que se entende por estruturas de dominação. Outra definição crítica nos é oferecida por dois autores americanos. Uma estudiosa chamada Ellen Pluckrose e um estudioso chamado James Lindsay, em uma obra intitulada Teorias Cínicas, vão dizer que woke se refere a um modo de pensamento enraizado no pós-modernismo aplicado. É uma combinação de teorias críticas que vê a sociedade como composta de sistemas de opressão estrutural que devem ser desmascaradas e desmontadas. Eles vão dizer também que o uso do termo wokismo se dá devido à sua crença de que as pessoas que aderem a esse movimento, e apenas elas, ninguém mais, despertaram para perceber a injustiça social. Douglas Murray, um jornalista americano, vai falar do wokismo como sendo a religião do antirracismo. Uma religião secular do nosso tempo. Uma religião baseada não em graça e amor, não em perdão e em reconciliação, mas uma religião secular baseada em ressentimento, em reparações simbólicas, em moralismo social. Uma religião que pretende substituir a tradição ocidental por uma visão militante de justiça identitária. Douglas Murray vai citar um professor de linguística da Universidade da Colômbia, chamado John McWhorter, que vai dizer que essa nova religião possui um conceito de pecado original. O que é o pecado original do wokismo? Se algum de vocês quiser chutar, pode chutar. Pecado original, na teologia, lembre, é algo com o que nós já nascemos. É algo herdado. O que seria o pecado original no wokismo? Racismo não. Relacionado. Ser branco. Ser branco. A branquitude. O termo usado é a branquitude. Se você nasce branco, então você nasce com essa culpa. Se você não é branco, mas você pensa como um branco, então você se corrompe. Interessante que corrupção é outro conceito que nós encontramos na fé cristã. Então, se você não é branco, se você é uma pessoa negra, mas se você pensa como um branco, então você se corrompe. Então, é uma religião que possui um pecado original. O pecado original é a branquitude, o que eles também vão chamar de privilégio branco. Nessa religião também existe um dia de julgamento, um dia do juízo. Sabe qual é? O dia que você é cancelado no tribunal público das redes sociais. Tá? É o dia quando você experimenta
cancelamento nas redes sociais. Eu imagino que talvez alguns de vocês já tenham visto algo assim, ou talvez até já tenham passado por algo dessa natureza. No wokismo, você também vai encontrar uma espécie de excomunhão. Então, as pessoas também são excomungadas nessa religião. A excomunhão é quando as pessoas são envergonhadas nas mídias sociais. O wokismo, meus irmãos, então, é uma religião de fato. Mesmo que não se proponha a ser uma religião de direito, é uma religião de fato. A linguagem é religiosa, o procedimento é litúrgico, o procedimento é religioso. Tanto é assim que você vai encontrar várias pessoas em nossa sociedade que vão dizer que a vida só passou a ter sentido, que encontraram um propósito no wokismo. Até então, por causa da opressão que sofriam, a vida não tinha sentido. E elas então encontraram sentido, encontraram propósito no wokismo. O que normalmente é encontrado na fé cristã histórica. E você vai se deparar a muitas pessoas aderindo ao wokismo e a partir daí menosprezando sistemas de crença anteriores como a fé cristã. Já se fala da fé cristã como uma fé bárbara e pouco esclarecida. Você vê isso quando você vê pessoas dizendo que os problemas da nossa sociedade são problemas que têm a sua origem no passado cristão. O verdadeiro despertamento de que a sociedade necessita está nessa nova religião antirracista. Isso é o que nós chamamos de wokismo. Meus amados irmãos, algo interessante que deve ser percebido por todos nós é que algo em que a ideologia woke se baseia é uma teoria chamada teoria crítica de raça. Essa teoria tem se tornado cada vez mais comum em departamentos de sociologia, em departamentos de ciências humanas nas universidades. E essa teoria vai ensinar que toda a vida social é estruturada sobre a dinâmica do poder racial. O que essa teoria ensina é que raça, veja que interessante, raça não é algo que existe verdadeiramente. Raça nada mais é do que um construto social sem fundamento biológico sobre o qual o Ocidente foi construído. E por que eu digo que isso é interessante? Porque é verdade que raça é um conceito socialmente construído. Teologicamente, quantas raças existem? Quem se arrisca? Uma. Que raça? Vocês estão pensando como eles já, tá? Biblicamente, qual é a única raça que existe? Repitam comigo assim, ó. Raça humana. É a única raça que existe. Então, raça branca, raça negra, raça parda, essa distinção de fato é uma distinção socialmente construída. Só que qual é o problema? O problema com a teoria crítica de raça, meus amados irmãos, é que ela não faz essa afirmação por causa das Sagradas Escrituras. E isso faz toda a diferença. Porque como o teólogo Owen Strachan vai destacar, o wokismo vai dizer que a supremacia branca, que motivou crimes cometidos no passado, permanece ativa hoje. Aí você vai perguntar, aí você vai dizer, isso é verdade, eu conheço neonazistas, só que ele vai dizer que não é através dos neonazistas que a supremacia branca continua ativa hoje. Através de quem, de acordo com o wokismo? Através de cidadãos comuns que nem sequer sabem que estão tão corrompidos. É isso que o wokismo ensina. Você pode ser a pessoa mais correta,
Você pode ser a pessoa que mais se esforça por viver virtuosamente, por viver corretamente, por não fazer mal a ninguém, e não apenas não fazer mal, mas ajudar, amparar, acolher. Ainda assim, se você for branco, você é imediatamente classificado como alguém que promove a supremacia branca. Um pastor chamado Jeffrey Johnson vai nos ajudar a percebermos a diferença entre o wokeismo e a fé cristã, quando ele diz o seguinte, preste atenção: em resposta a esse veneno, nós que nos opomos ao racismo e à parcialidade, quando eles se apresentam sob qualquer forma, sabemos que os pecados da parcialidade e do preconceito devem ser combatidos por todos nós. No entanto, sabemos também que a América fez progressos verdadeiros com relação a essas questões e que o passado deve ser tratado com grande cuidado, mas apenas o Evangelho de Cristo é quem vai unir, através de uma realização objetiva da expiação e do dom da regeneração, todas as pessoas que não por conta de tons de pele, mas por conta do pecado, hoje se encontram separados. Essa é a proposta cristã. Qual é a proposta do wokeismo? O que é oferecido pela ideologia woke? Jeffrey Johnson diz: fogo. Você já deve ter ouvido uma expressão: fogo nos racistas. Tragam o fogo. Em nossa época da justiça social, a América deve ser queimada para ser purificada. Os membros brancos dessa sociedade devem aceitar a sua condenação inerente, derivada da pigmentação da sua pele, para que a civilização seja livre. Veja, não importa se você fez algo, basta a pigmentação da sua pele. A sua condenação é inerente. A solução é ser menos branco, como aponta Robin DiAngelo, um psicólogo, interessantemente branco. Robin DiAngelo exortou os espectadores de uma de suas palestras de treinamento, dizendo que elas deveriam ser menos brancas. Ele incentivou grandes corporações a pagarem cerca de $75 mil por um seminário de 1 hora para ouvir que não há uma cura real para o racismo. O máximo que uma pessoa pode fazer é se tornar um antirracista e denunciar e desprezar a si próprio. Não há cura para o racismo. O que você pode fazer, o máximo que você pode fazer, é se tornar um antirracista e passar a vida inteira denunciando o seu próprio racismo e desprezando a si mesmo. É isso que é oferecido pela ideologia woke. E algo que vocês também devem ter em mente, meus irmãos, é que no meio acadêmico e também na cultura de modo geral, vocês vão se deparar não a uma expressão homogênea, única de wokeismo. Vocês vão se deparar a expressões variadas. Ellen Pluckrose e James Lindsay vão dizer que todas as expressões, todas as variadas expressões de wokeismo nada mais são do que maneiras através das quais a teoria do pós-modernismo se transformou para atingir o maior número possível de pessoas. E quais são essas formas variadas? A teoria pós-colonial. Veja, países europeus devem pedir perdão a países africanos, independentemente de o maior número de escravaturas ter sido promovida pelos próprios países africanos, independentemente disso. Se você nasceu em um país imperialista, você é culpado disso. A interseccionalidade, o conceito de interseccionalidade é bem engraçado, tá? Veja, se você é casado, por exemplo, pastor Nazian Zeno, esposa se chama Érica. Pastor Nazian Zeno é opressor, a irmã Érica é vítima. Por quê? Ela é mulher, ele é homem.
Então, aí você tem já um grau de opressão. Imagine que pastor Nazian Zena e Érica têm uma empresa, um empreendimento familiar. E que, por ser o esposo e por ser o cabeça da família, o pastor Nazian Zeno também é aquele que no empreendimento familiar, ele acaba assumindo a maioria das responsabilidades e sendo responsável pela maior parte das decisões. Então aí você tem um segundo grau de opressão, em que ele é o patrão e ela, ainda que seja sócia, é vista como sendo uma mera empregada. A interseccionalidade vai dizer que se você é mulher, você é oprimida pelos homens. Se você é mulher e lésbica, você é oprimida pelos homens e pelos heterossexuais. Se você é mulher, lésbica e adepta de alguma religião afro, você também é oprimida por homens, por heterossexuais e pelos cristãos. A sua experiência de sofrimento é maior. Outra forma de wokeismo é o feminismo, com os estudos de gênero a reboque e a teoria queer. Uma quarta, estudos sobre deficiência e sobre o corpo gordo. Já existem departamentos em universidades especializados em estudos sobre o corpo gordo. Em quinto, o movimento sobre justiça social. Tudo isso, meus irmãos, é o que hoje é entendido como ser woke. A pergunta é, de onde isso veio? De onde isso veio? Onde isso foi gestado? Como o wokeismo surgiu? Essas perguntas são importantes e elas nos ajudam a entender o real perigo que nos cerca. E, lamentavelmente, irmãos, nos ajuda a ver como o wokeismo tem feito muito mal a muitas igrejas, a muitos teólogos, como o wokeismo tem contaminado a produção e o discurso de muitos autores e pastores. Como eu mencionei há pouco, Ellen Pluckrose e James Lindsay vão atribuir o surgimento e a ascensão da ideologia woke ao pós-modernismo. Mais especificamente, eles vão falar sobre como o pós-modernismo chegou a um ponto em que ele se tornou enfadonho. Porque tudo o que o pós-modernismo tinha a oferecer era apenas desconstrução, era apenas a derrocada das estruturas, e isso acabou levando a uma espécie de desesperança nihilista. E o pós-modernismo não poderia se contentar com uma desesperança tão pessimista. O pós-modernismo precisava de algo para fazer, algo acionável. Então a fase altamente desconstrucionista do pós-modernismo chegou ao fim ali na década de 1980. E a partir daí, um novo grupo de teóricos surgiu com a missão de criar alguns pressupostos básicos aplicáveis para reconstruir um mundo melhor. Então é desse desejo de reconstruir um mundo melhor que o wokeismo vem. Mas não só daí. Há um pastor protestante chamado Carl Trueman, que vai nos ajudar mostrando como outras influências vão contribuir para o surgimento da cultura woke. Eu quero recomendar para vocês, meus irmãos, um livro publicado pela nossa editora, pela editora da nossa igreja, a Cultura Cristã, um livro do pastor Carl Trueman, intitulado Ascensão e Triunfo do Self Moderno. Ascensão e Triunfo do Self Moderno. A pesquisa do pastor Carl Trueman é focada mais na questão da revolução sexual e no assunto do transgenerismo. Mas a análise de Carl Trueman é ampla o suficiente para ajudar você a entender tudo o que está envolvido em assuntos como teoria crítica de raça e a ideologia woke. Porque, de acordo com Carl Trueman, o que você vê hoje à nossa volta tem como explicação uma transformação muito mais ampla
na forma como as pessoas entendem a natureza do eu. Então, tudo que você vê aí acontecendo à nossa volta, na nossa sociedade, tem a sua origem na maneira como as pessoas começaram a entender o próprio eu. A ideia de Carl Trueman é que o homem redefiniu quem ele é, o homem redefiniu o que é o nosso eu, a nossa identidade. Nós paramos, por exemplo, de entender que a nossa identidade nos é dada por Deus. A nossa sociedade tirou Deus de cena, parou de entender que é Deus quem concede a nossa identidade, e então agora a ideia é que cada um é responsável por definir a sua própria identidade. E essa mudança é o que vai sedimentar toda a transformação cultural da nossa sociedade. Carl Trueman vai apontar alguns autores que contribuíram para isso. Ele vai falar de Jean-Jacques Rousseau, com aquela ideia de que o homem, ele nasce bom, é a sociedade que o corrompe, mas ele tem em si o poder necessário para resistir a essa corrupção. Ele vai apontar Nietzsche como responsável por essa mudança, mas ele vai dar um destaque especial a Karl Marx. E o pastor Owen Strachan segue na mesma direção. Owen Strachan vai dizer que o wokismo tem nome. A origem do wokismo tem nome. O nome é Karl Marx. E também tem sobrenome, Engels. Ele vai apontar para a conhecida afirmação de Marx e Engels, logo no início da famosa obra Manifesto do Partido Comunista. Literalmente, a primeira frase do Manifesto do Partido Comunista é a seguinte: a história de toda a sociedade até aqui é a história de luta de classes. Homem livre contra escravo, patrício contra plebeu, barão contra servo, burgueses de corporação contra oficiais. Em suma, opressores contra oprimidos. Se você prestar a devida atenção na obra de Marx e Engels, você vai perceber que há um momento de verdade. Que momento de verdade é esse? Marx e Engels vão entender que a humanidade inteira está dividida em dois grupos. Isso é um momento de verdade. De fato, a humanidade está dividida em dois grupos. Mas a análise de Marx e Engels é diferente daquilo que é confessado pela fé cristã histórica. Porque Marx e Engels não veem a humanidade como dividida entre salvos e não salvos, ou entre a descendência da mulher e a descendente da serpente. A divisão, de acordo com eles, é entre opressores e oprimidos. E para propor uma forma de desmantelar essa divisão, Marx e Engels cerraram os seus punhos contra instituições específicas. Instituições que, de acordo com ele, possuem autoridade. E que, por possuírem autoridade, são, por natureza, opressoras. Eles dizem que a autoridade é essencialmente autoritária. Não há como você ter autoridade, não há como você exercer autoridade sem ser autoritário. Se você exerce algum tipo de autoridade, onde quer que seja, você é inerentemente um autoritário. Isso se dá na família, isso se dá na sociedade, isso se dá na igreja, isso se dá em todas as instituições. Marx e Engels, irmãos, eles acreditavam que o grande problema moral da sociedade poderia ser reduzido às instituições de autoridade dentro dela. Eles diziam que a autoridade, por sua própria natureza, é opressiva. Então, todas as instituições que fazem uso de autoridade deveriam ser destruídas. Família, a igreja e o Estado. Você pode dizer assim, não, mas eu ouvi dizer que o marxismo dá grande ênfase ao Estado. É verdade. Mas é o Estado ateu. Não ao Estado como instituição divina.
Marx e Engels também vão se voltar contra o Estado enquanto instituição divina. Por exemplo, eles vão falar contra o capítulo 13 de Romanos. Como é que o apóstolo Paulo fala do magistrado civil lá em Romanos capítulo 13? Um de cada vez para não virar tumulto. Abram lá em Romanos 13. Romanos capítulo 13. Vamos ler juntos os versículos 3 e 4. Romanos 13, verso 3 e verso 4. Leiamos. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é o quê? Para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é vingador para castigar o que pratica. Então vejam como é que o apóstolo Paulo chama o magistrado civil. A autoridade é ministro de Deus. Literalmente a palavra aqui é a palavra diáconos. Então Marx e Engels vão se voltar contra o Estado enquanto instituição divina. Jeffrey Johnson vai dizer que eles não apenas sacudiram os seus punhos contra o divino, mas também odiaram o mundo que Deus criou. Eles desprezaram aquilo que os teólogos chamaram de ordem da criação, e o grande desejo deles era eliminar todos os vestígios de criação divina. Meus amados irmãos, o desejo de Marx e Engels era despojar todas as instituições de qualquer vestígio de Deus. As nossas instituições derivam a sua autoridade delegada de Deus. De quem que os pais recebem autoridade sobre os filhos? É de Deus. De quem que os oficiais da igreja recebem autoridade sobre os membros? De Deus. De quem que os magistrados civis recebem autoridade? De Deus. Era contra isso que eles se voltavam. O wokismo vai abraçar essa categoria do pensamento marxista. A diferença é que a preocupação de Marx e Engels era essencialmente econômica. Eles se voltaram contra essas instituições porque, na cabeça deles, elas contribuíam para a opressão econômica, a opressão da burguesia sobre o proletariado. Mas o wokismo vai ampliar isso. O wokismo vai tomar as categorias marxistas e vai estendê-las a questões antropológicas. Mulheres são oprimidas pelos homens. Homossexuais são oprimidos por heterossexuais. Negros são oprimidos por brancos. Adeptos de religiões de matriz afro são oprimidos por cristãos. É essa a gênese do que nós temos aí sendo chamado de cultura woke. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5 e vejam como Jesus fala da igreja. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Do verso 14 até o verso 16. Vamos ler juntos mais uma vez, irmãos. Mateus 5, do verso 14 até o verso 16, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui você tem definido o papel da igreja. A igreja, ela é uma cidade sobre o monte, ela é uma cidade sobre a colina, e ela tem o dever de ser luz, de iluminar. Mas infelizmente isso não tem acontecido em muitas das ocasiões. E lamentavelmente nós temos visto parte da igreja percebendo redefinições e problemas do wokismo, mas transigindo e se amoldando a esses problemas. Eu mencionei para vocês, meus queridos jovens e adolescentes, que o wokismo ele também divide a raça humana em duas categorias. Mas ele se distancia da visão de mundo apresentada pelas Sagradas Escrituras. Pois as Sagradas Escrituras dividem a humanidade entre salvos e não salvos, ou ainda entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. O wokismo emprega a distinção opressores e oprimidos. O wokismo vai tomar termos que nos são muito caros, termos que são definidos pelas Sagradas Escrituras, e vai deturpá-los, termos como justiça, verdade, opressão e autoridade. Um homem chamado Erich Fromm, um estudioso da famosa escola de Frankfurt, ele publicou uma obra, e interessante que essa obra, eu estive dando uma olhada, ela foi publicada aqui no Brasil. Nós temos a publicação dela aqui por uma editora brasileira. Você vai encontrar essa obra com o título O Antigo Testamento, uma interpretação radical. Você já pode imaginar o que vem. O que é interessante sobre esse livro é que o título em inglês é bem sugestivo. Literalmente, o título da obra em inglês é Vocês serão como Deus. Sabem de onde é que vem essa frase, não sabem? Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Nessa obra, Erich Fromm vai redefinir todos os termos mencionados. Justiça, verdade, opressão, autoridade. Quando ele fala, por exemplo, de autoridade, Erich Fromm vai fazer um contraste entre o Deus do livro de Êxodo e o Deus dos demais livros do Antigo Testamento. Ele vai dizer que o Deus de Êxodo, o Deus do livro de Êxodo, não é um ser autoritário. O Deus de Êxodo é tão somente um Deus que liberta para que cada um construa a sua própria história e para que cada um viva em emancipação absoluta. Erich Fromm vai dizer que o Êxodo não foi um evento histórico, mas um modelo psicológico de libertação da opressão. Ele vai ensinar também que, se você deseja agradar a Deus, não é participando de algum culto, não é celebrando nenhum ritual religioso que você vai agradar a Deus. Pelo modelo do Êxodo, de acordo com ele, você vai agradar a Deus quando você luta por justiça social e por transformar a sociedade. E muitos teóricos do wokismo têm feito uso dos escritos de Erich Fromm para fazer redefinições daquilo que a teologia cristã historicamente confessa. Eu quero mencionar apenas algumas dessas redefinições para que vocês percebam como o wokismo é incompatível com a fé cristã histórica. Em primeiro lugar, o wokismo vai redefinir a doutrina da humanidade. E como é que ele redefine a doutrina da humanidade? O wokismo, meus irmãos, vai abandonar a Imago Dei. O wokismo vai abandonar a doutrina da imagem de Deus. Porque a imagem de Deus é o que constitui a identidade do ser humano. Nós somos o que somos e nós devemos ser vistos à luz dessa verdade, a saber que nós, cada um de nós, independentemente da tez da sua pele, independentemente da pigmentação da sua pele, cada um de nós é um ser criado à imagem de Deus conforme a sua semelhança.
O wokismo rejeita isso e é aqui que você tem o verdadeiro prejuízo. Porque a imagem de Deus é justamente o ponto de partida para você compreender o que o ser humano é. E para você saber também quais são os passos que nós devemos dar na busca por soluções para as nossas mazelas. Em vez da distinção entre brancos e negros, o que nós precisamos é enfatizar a nossa unidade como portadores da imagem de Deus. A solução para as nossas mazelas não está em aqueles que são culpados reconhecerem a sua branquitude. A solução para as nossas mazelas, irmãos, está também em cada um de nós enxergarmos a todos como criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos raças diferentes. Nós não somos muitas raças diferentes. Nós somos uma única raça humana. O wokismo nega essa unidade. O wokismo superdimensiona a diversidade humana até que não reste mais nada que nos una. O resultado é o que você tem visto aí: hostilidade e mais hostilidade. Um segundo problema é que o wokismo agrupa as pessoas de acordo com a branquitude. E branquitude é um conceito extremamente problemático. Branquitude é uma espécie de redefinição do pecado. Nós vimos que branquitude é o pecado original para o wokismo. Pessoas brancas são opressoras, pessoas brancas promovem a supremacia branca o tempo todo, mesmo sem querer. E um dos problemas desse conceito é que, enquanto não existam diferentes raças, existem diferentes etnias. E esse conceito de branquitude ignora essa diversidade de etnias que existem. O pastor Owen Strachan vai resumir bem o problema com o conceito de branquitude. Ele vai dizer que, em primeiro lugar, nem todas as cores de pele são iguais. Então não existe algo como branquitude e não branquitude. Em segundo lugar, enquanto categoria, branquitude ignora a realidade da etnicidade. Terceiro, a etnia costuma ser um determinante que contribui para a experiência de alguém. Como assim? Ser irlandês, ser russo, ser africano ocidental. Quarto, mesmo ao identificar a etnia, as pessoas da mesma origem étnica geralmente diferem muito em seus estilos de vida, experiências e visões de mundo. Você pode pegar o próprio nordestino. Nós temos 9 estados no Nordeste. E de um estado para outro, você vê muitas diferenças. Em um mesmo estado, você vê muitas diferenças. Eu sou cearense. O pessoal chega e diz assim: você é cearense, mas você não tem sotaque de cearense. Eu disse: o problema é que no Ceará você tem pelo menos 3 sotaques. No sul do Ceará você tem um sotaque que se aproxima um pouco do sotaque do pessoal da Paraíba, do pessoal de Pernambuco, e acho que também do pessoal daqui, né? Vocês falam atividade, né? Atividade, bom dia, né? A gente fala bom dia, né? Eu tenho um amigo pernambucano que eu ficava brincando com ele a respeito disso. Ele dizia assim: Alan, diga batata. Eu repetia, batata. Ele: por que não é bachata? Né? Deveria ser bachata. Então eu disse: no Ceará você tem pelo menos 3 sotaques. Tem o sotaque do pessoal de Fortaleza, que é um sotaque mais cantado. Tem o pessoal do sertão. Então, mesmo, digamos, quando você vê a mesma origem étnica, você vai perceber também muitas diferenças dentro dessa única origem étnica. Em quinto lugar, Owen Strachan vai dizer que, embora muitas vezes pensemos que etnia ou origem comum produz unidade homogênea, pessoas da mesma etnia frequentemente se matam, se odeiam e se dividem. Nós vemos isso. Pessoas de uma mesma etnia se agredindo, pessoas de uma mesma etnia se matando, se odiando e se dividindo. Em sexto, ele vai dizer que isso também é verdade em um nível mais privado. Membros individuais de uma mesma família podem divergir completamente. Então, tudo isso vai nos mostrar que o conceito de branquitude é um conceito não só problemático, mas falso. Isso nos leva ao terceiro problema da redefinição woke.
o wokismo fala de combater o racismo. Mas na ânsia por combater o racismo, o que o wokismo faz é fomentar o racismo. Em 2021, veio à tona um vídeo de um treinamento oferecido pela Coca-Cola aos seus funcionários. E nesse treinamento, os funcionários eram incentivados a tentarem ser menos brancos. O que seria ser menos branco? Ser menos opressivo, ser menos arrogante, ter menos certeza, ser menos defensivo, ser menos ignorante, ser mais humilde, ouvir mais, acreditar mais, romper com a apatia e romper com a solidariedade branca. Qual é o ponto? O ponto é que para a cultura woke, ser branco é ser objetiva e inequivocamente culpado de racismo. Ser branco é ser inerentemente perverso. A solução para o problema do preconceito racial, irmãos, é o preconceito. Porque isso é preconceito. A despeito de espernearem dizendo que preconceito contra branco não existe, preconceito é preconceito. Um dos problemas mais sérios do wokismo é que o wokismo vai aprisionar você em um ciclo de ódio. O wokismo vai aprisionar você em um ciclo de raiva e de vitimização. No wokismo não existe lugar para compaixão, não existe espaço para perdão. Se um woke olhar para você e entender que você é culpado de branquitude, então você está fadado a uma vida inteira de cancelamento e de ataques, principalmente nas redes sociais. Se você se enquadra na categoria de pessoa opressora, você está condenado por toda a vida. Mas se você se enquadra na categoria de pessoa oprimida, você tem então licença para atacar e para vilipendiar os seus opressores. O wokismo também vai negar o desígnio de Deus para o homem e para a mulher. E isso vai afetar o conceito cristão de família. Irmãos, o que nós chamamos de patriarcado, ou o que nós chamamos de complementarismo, para o wokismo, nada mais é do que expressão de maldade. Nada mais é do que expressão de opressão, que deve ser combatido de modo veemente. O livro que eu vou trabalhar com vocês na sexta-feira, uma igreja chamada Tove, infelizmente, os autores desse livro foram cooptados pelo wokismo. Eles são categóricos em afirmar que o complementarismo patriarcal é o responsável direto por casos e por situações de abusos domésticos. O wokismo vai interpretar a diferença como discriminação, vai interpretar a distinção de sexos como uma realidade hostil, vai interpretar a hierarquia como um tipo de abuso maligno. Teólogos woke chegam ao ponto, meus irmãos, de negar a doutrina da trindade econômica. Eles vão considerar a doutrina da trindade econômica uma heresia. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. 1 Coríntios 11, 3. Vamos ler todos juntos. 1 Coríntios 11, versículo 3, diz assim, leiamos. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus, para negar que o homem é o cabeça da mulher, eles vão negar que Deus é o cabeça de Cristo. Isso não tem a ver com a trindade essencial, isso tem a ver com o que nós chamamos de trindade econômica, com papéis. Isso vai ser negado pelo wokismo.
Não é à toa, meus irmãos, que movimentos como Black Lives Matter vão apoiar o desaparecimento da família natural. Vão apoiar o transgenerismo, o movimento queer e a homossexualidade. E o mais sério de tudo, o wokeismo vai anular a promessa do Evangelho. Que promessa? A promessa de que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. No wokeismo, a redenção não vem através da pessoa e da obra de Cristo. No wokeismo, a redenção vem quando você se arrepende do seu pecado de branquitude e se compromete a ser uma pessoa antirracista. Eles vão dizer, não basta não ser racista, você tem de ser antirracista. Redenção verdadeira se dá apenas quando você se torna antirracista. Essa nova religião secular, irmãos, é uma religião de obras. Você tem de fazer algo para poder encontrar a redenção. O que você tem de fazer é o antirracismo. O antirracismo é um regime de confissão ritualística, de penitência individual, de luta por melhorias sociais e por políticas públicas. E vejam como isso ofende a obra de Cristo. O pastor Owen Strachan vai dizer que, enquanto sistema formal, podemos concluir que o wokeismo acrescenta à doutrina evangélica e subtrai do evangelho. Acrescenta porque há mais a fazer pelos brancos do que aquilo que o evangelho pode fazer. O está consumado de Cristo na cruz não é o suficiente, não é tecnicamente correto. O wokeismo nos faria corrigir Jesus em seu último suspiro no Calvário. Porque no wokeismo sempre há mais para os pecadores fazerem do que apenas crer e se arrepender. A cultura woke, meus irmãos, acrescenta o evangelho. E ao fazer isso também subtrai. Porque tira o poder transformador que reside no sangue de Cristo. O mais sério na cultura woke é que nela existe um pecado que o sangue de Cristo não remove. Há um pecado que apenas o antirracismo remove. O pecado da branquitude. É a essa ideologia que vocês estão expostos. Não apenas em escolas, universidades, mas também naquilo que é produzido pela cultura de modo geral. E é contra esse tipo de coisa que o apóstolo Paulo nos adverte. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado, para que ninguém venha nos enredar com as suas vãs filosofias. Que o Senhor, pois, nos proteja, meus irmãos. Amém.